Sexta-feira foi derrubado o veto ao fundão eleitoral e agora políticos oficialmente vão ter 6 bilhões de reais do seu dinheiro para fazer campanha eleitoral e vir te pedir voto. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque tem várias conclusões que a gente pode tirar, várias análises, várias coisas para debater sobre o assunto. E se você tá meio por fora E se você está um pouco perdido e quer entender melhor do que se trata esse tal fundão eleitoral, eu tenho um vídeo aqui no canal falando melhor sobre o assunto. Lá eu dou um pouco mais de detalhamento sobre o que é, quais são os argumentos pró, os argumentos contra, como que funciona. Eu dou um panorama geral de uma maneira bem simples, é um videozinho bem bacana, dá uma olhada lá, o link vai estar na descrição. Tem muita gente indignada, reclamando, que absurdo, 6 bilhões para político fazer campanha, para vir me pedir voto, para sujar a rua com um santinho. Cara, isso aí é o Estado, tá? Porque essa é a consequência lógica do que acontece quando você pede por um Estado. Quando você pede para políticos fazerem educação, fazerem saúde, ajudar a população, por mais benevolente que você seja, por melhor que sejam as suas intenções, quando você pede que o Estado faça isso, o que você está dizendo é: eu quero que políticos tenham o poder de fazer escola, de fazer hospital e de pegar o dinheiro meu e dos outros para isso. E aí você vai ter que torcer para bons políticos serem eleitos e para esses bons políticos fazerem exatamente o que você está pedindo. O que é um pouco irracional, porque o que político vai fazer é isso aí. Eles vão pegar o seu dinheiro para usar para pegar mais do seu dinheiro. Essa é a consequência lógica de se ter um Estado grande, um Estado inchado, onde todos os encargos e todas as principais decisões da nossa vida ficam na mão de um bando de burocrata lá em Brasília. E o que corrobora com esse argumento é a quantidade de gente que votou a favor de manter esse fundão de 6 bilhões. Só no Congresso foram mais de 320 deputados falando: não, a gente precisa sim de 6 bilhões para fazer santinho, porque senão, né, como é que fica a democracia? Como é que fica a eleição? Não dá pra gente representar o povo sem tirar 6 bilhões do povo para fazer santinho. E só para ponto de comparação, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que hoje, em pleno século XXI, era da informação, devia ser o básico de qualquer sociedade, tentar investir em inovar, em ciência, em pesquisa, o orçamento é de 89 milhões, com M. Já o fundão eleitoral é de 5,7 bilhões. Isso dá uma diferença de mais ou menos algo entre 50 e 60 vezes menos. Ou seja, isso deixa um pouco claro qual que é a prioridade dos políticos. Não é investir em ciência, não é investir em tecnologia, em inovar, em gerar riqueza e prosperidade para o país. Não. O objetivo dos caras tá claro, tá escancarado com isso. Que é encher o bolso. É pegar do seu dinheiro para depois pegar mais do seu dinheiro. Acabou. Essa é a função do político. É isso que eles fazem, é isso que sempre fizeram. E hoje em dia, no meio dessa polarização toda, o pessoal fica debatendo: ah, Bolsonaro, presidente, Lula, Moro, terceira via, o que vai ser? Gente, legislativo, tá? A gente tem legislativo por um motivo. Se a gente não tiver legislativo, qualquer cara que tiver lá no governo, independente do maluco que seja, o cara vai fazer as maluquices dele. É para isso que existe o legislativo. Eu tenho um vídeo sobre a tripartição de poderes explicando melhor o que faz cada um dos poderes e qual que é a importância deles. E eu falo, a gente ficou muito tempo focado em quem que vai ser o presidente, quem que vai governar, se é a esquerda, se é a direita, se é o centro, e esquecemos o mais importante, que é o legislativo. Sem um legislativo decente, nada que o presidente fizer, por mais bem intencionado que ele seja, passa. E por mais maluco que ele seja, se a gente tiver um legislativo ruim, o cara consegue aprovar qualquer maluquice. Então, gente, foquem em legislativo. A gente negligenciou o legislativo e deu no que deu. Agora temos 320 bandido totalmente genérico, totalmente fisiológico, da pior laia, querendo aumentar o fundão para 6 bilhões. Para quê? Para se perpetuar no poder e continuar pegando a nossa grana. E assim, não é questão de ideologia ou partidário. O Novo, por exemplo, todos eles votaram contra o aumento do fundão. O Novo, que é o partido considerado mais liberal do Congresso. E, em contrapartida, o PSOL, que é um partido de esquerda, partido abertamente declarado socialista,
também votaram contra. 8 dos 9 parlamentares do PSOL se opuseram ao fundão eleitoral. Então não se trata de uma questão de direita, de esquerda, de centro, uma questão meramente ideológica. Não. É uma questão de bom senso. Por mais que a sua ideologia pregue por um Estado grande, um Estado inchado, um cara que é um ideólogo, que acredita naquela ideologia, ele vai olhar para certas coisas e pensar, não, pera, 6 bilhões para político gastar com politicagem é um absurdo. Então, foquem em votar em gente do legislativo que tenha ideias, que tenha propostas, que tenha posições políticas que concordem com você. Porque se a gente largar o legislativo, é isso que vai acontecer. A gente vai eleger um bando de pessoas que não tem ideias, não tem propostas, que tem preços. E o cara que tem preço vai se vender. E vai ficar lá se vendendo e recebendo do seu dinheiro, do dinheiro do pagador de imposto, para fazer o que ele bem entender, para apoiar o presidente de acordo com conveniência. E é isso que continua mantendo o país atrasado, com inflação, com desemprego, com a produtividade estagnada há 40 anos. Então, foquem. O legislativo é muito mais importante que o maluco que vai assumir a presidência. Independente se for maluco de direita, esquerda, centro ou só bandido mesmo, o cara não governa se tiver um bom legislativo pautado por ideias, por valores, por princípios e propostas. E só para encerrar o vídeo de uma forma um pouco mais positiva, um pouco mais alto astral, dá pra gente tirar uma conclusão positiva sobre isso. E a conclusão é, o pessoal lá de cima, lá de Brasília, os caras estão se borrando. Esse pessoal da velha política que nunca teve princípio, nunca teve proposta e um pingo de ética, os caras estão morrendo de medo, porque agora com essa coisa chamada internet, quase todo mundo tem acesso a quase qualquer informação. Então, o cara consegue acompanhar 24 horas a maluquice que os políticos estão fazendo em Brasília, ficar puto, guardar a cara do sujeito e não votar. E outra, hoje em dia, com a internet, permite que você alcance muita gente com muito pouco esforço e com muito pouco recurso. Coisa que não era possível antes. Antigamente, para você virar um político, você tinha que gastar milhões, ser apadrinhado, ter família política, ou ser um cara que veio da TV, do esporte, da rádio. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer um pode surgir do zero com trabalho duro, esforço e constância. O cara consegue ganhar destaque midiático, se fazer conhecido e se eleger. E a velha política tá apavorada com isso. E o único recurso que sobrou para eles é gastar milhões e cada vez mais milhões em obra, em programas populistas do reduto eleitoreiro, porque é só assim que eles vão conseguir se reeleger. O nome deles está cada vez mais exposto, as barbáries que eles fazem estão cada vez mais visíveis, e isso dá medo pros caras, porque um cara que precisa de 6 bilhões de dinheiro público para fazer campanha, não é um cara que conseguiria se vender sozinho na lábia. Um cara que consegue se vender na lábia, ele consegue captar recurso próprio, captar financiamento, consegue expor as ideias, dialogar, argumentar e convencer pessoas. Um político fisiológico, não. Isso indica muito do nível dos políticos que a gente tem lá. Se o cara não é capaz nem de conseguir dinheiro para a campanha dele, nem de se vender como candidato, como que ele vai ser capaz de dialogar com diversos grupos de interesse para aprovar algo bom, algo que faça de fato reformas estruturais, que mude os status quo e que melhore o país? Eles estão se borrando. É um bando de gente incompetente, um bando de bandido, que não consegue fazer nada de produtivo na vida, nunca fez, nunca trabalhou, e vivem de pegar o seu dinheiro para ficar se reelegendo e pegando mais do seu dinheiro. E agora com a internet, um monte de gente boa, que realmente defende ideias e propostas, gente competente, está conseguindo subir, entrar no Congresso com muito pouco esforço, com muito pouco orçamento, e isso apavora eles. Por isso que eles querem pegar cada vez mais recurso para continuar se mantendo no poder. Porque sem esse recurso, sem fundão, a casa cai, eles caem e o jogo acaba para eles. É a última esperança deles. Então, enxerguem esse aumento do fundão como algo bom, como uma medida desesperada para os caras tentarem salvar a própria pele.